Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Jesus é fenomenal como mestre, né? Ele nos ensina umas sacadas que passam os séculos e estas sacadas, essas direções continuam fecundas e importantes para todos nós. Veja, nós temos sido educados no nosso tempo, educados e preparados para serem super-homens que dão conta de tudo. Preparados para não aceitar a fraqueza, não aceitar o limite, não aceitar que somos gente, porque o tempo todo nós precisamos dar conta de tudo. Máquina o tempo todo, que precisa passar por cima do sentimento para dar conta a toda a produção que precisa, que é pedida para nós. E por conta da mentalidade desse tempo, desta mentalidade de que precisa ser um super-homem, que dá conta de tudo, que enfrenta tudo, que não pode se quebrar, que não pode reconhecer sua fraqueza, Jesus vem na contramaré. Jesus vem na contramaré trazer ao nosso coração algo extremamente importante para nós. Que nós nascemos para ser gente. Nós nascemos para ser gente. E gente passa por educação. Gente passa por formação. Gente aprende. E é muito interessante quando nós olhamos para a nossa formação e nós vamos reconhecendo, diante das feridas da nossa história, se nós somos preparados para aceitar as coisas pequenas ou não. A grande maioria de nós não foi preparado para as coisas pequenas. A grande maioria de nós, por conta das feridas, ou por conta da mentalidade, ou por conta de tudo aquilo que o sistema pede, que a gente precisa produzir o tempo todo, a gente sempre se projetou como alguém grande, que tem que dar conta de tudo, que tem que conseguir tudo, tem que fazer tudo. Mas não conseguiu, nós não fomos ensinados a amar as pequenas coisas. Nós não fomos ensinados a amar as pequenas coisas do cada dia. Irmãos, é impossível ser fiel nas grandes coisas se não formos fiéis nas pequenas coisas. Aquilo que Jesus traz é fenomenal. Nós precisamos entrar dentro da caixinha da nossa consciência e da memória e reconhecer, irmãos, que muitas das vezes em nossa vida nós fomos formados para ser o primeiro, para dar conta de tudo, para ser o excelente, mas nós não reconciliamos com a nossa natureza. Somos pequenos, somos gente, que podemos errar, que podemos não dar conta, que podemos envergar. A estrutura do nosso coração e a estrutura da nossa mente é uma estrutura de muitas vezes
extremamente ferida e não concorda e não aceita em reconhecer que temos limitações. Jesus precisa hoje entrar dentro do nosso coração, dentro da nossa história e nos reconciliar com as pequenas coisas. Por quê? Porque na medida que Ele nos reconciliar com as pequenas coisas, irmãos, naturalmente nós vamos conseguir ser fiéis nas grandes. Eu lembro quando eu era pequeno, e a maioria aqui conhece a minha mãe, sabe como a minha mãe é, e ela tem uma coisa que ela faz até o dia de hoje, uma mania de mãe cearense, de abrir a bolsa da gente e abrir as cores, abrir a bolsa para ver o que tem lá dentro. Até hoje, se eu chego de algum lugar, minha mãe vai lá, pega minha bolsa, abre, vasculha tudo, né? E ela pergunta como fazia quando era pequeno. De quem é isso aqui? Onde você conseguiu isso? Né? Você comprou, né? Essas coisas, mania de casa, da minha casa. Minha mãe sempre me ensinou isso, né? Ela abria a bolsa e vasculhava e tirava e dizia assim, ó, de quem é? E aí eu dizia, né? Quando eu queria e não era meu, eu dizia, não, mãe, um coleguinha me deu, né? Que coleguinha que te deu? Não, coleguinha fulano. Coleguinha fulano, filho de quem? A minha mãe ia puxando, até chegar a um ponto que não tinha condições mais de eu tentar dar um jeito de mentir para eu ter posse daquilo que não era meu. E desse jeito, ela foi me fazendo reconhecer que para que eu seja grande ou para que eu tenha as coisas, eu preciso passar pela dimensão de entender que eu não tenho e preciso conquistar. De que eu preciso não cobiçar as coisas do outro, mas eu preciso sonhar e lutar para ter. E nisso, irmãos, vai sendo formado o nosso caráter. O nosso caráter vai sendo formado à medida que eu vou enfrentando as pequenas coisas, eu vou superando as pequenas coisas, vou sendo fiel a essas pequenas coisas. E na medida que eu sou fiel nessas pequenas coisas, aí eu vou ser grande, vou ser fiel nas grandes. Eu nunca vi ninguém tropeçar numa grande pedra, assim, sabe, um pedrão assim, e aí alguém assim vir tropeçar e cair, nossa, cai uma pedra na minha frente, né? Não, geralmente a gente cai com aqueles pedriscos, né? Com aquelas coisas, que aí escorrega um pouco, se não tiver bem afofado, bem mastigado no chão, né? Você pisa e dá aquela sensação de insegurança. Isso traz para nós o entendimento que o que me derruba muitas vezes, o que derruba, o que me fere, não são as grandes coisas, são as pequenas coisas do meu caminho que eu preciso enfrentar. E se eu não enfrento essas pequenas coisas, elas vão virando uma avalanche, e quando eu percebo, elas me derrubam. Aí já não caio, é elas que me derrubam, porque eu fui negligente. Irmãos, nós temos que levar isso para dentro de todas as esferas da nossa vida. Existem pedriscos no seu casamento, na sua vocação, na comunidade, no trabalho, em todo lugar existem pedriscos das quais eu preciso enfrentar. E eu preciso ser fiel e dar uma resposta àquilo. Porque se eu não der uma resposta àquilo, eu corro o risco de daqui a pouco aquilo me ferir, me derrubar. Eu preciso ser fiel à dinâmica e às dificuldades de cada dia, enfrentá-las, porque senão daqui a pouco, irmãos, eu não vou conseguir ser fiel nas coisas grandes. Você consegue entender isso? As pequenas coisas, irmãos, e quando eu digo pequena coisa, é pequena coisa mesmo. Sabe aquela dimensão de você pegar um carro, uma vez, foi muito difícil isso, você pegar um carro e não jogar um papelzinho pela janela do carro, que é uma pequena coisa. Mas ninguém está vendo. Caráter é aquilo que move a minha essência, o meu ser, quando os outros me veem e quando os outros também não me veem. E nós estamos num tempo onde as pessoas não têm caráter, estão sofrendo na dimensão do caráter, porque se está todo mundo me vendo, eu finjo uma máscara. Mas quando todos não me veem, então eu faço o que eu quero. Eu não consigo ser fiel ao meu chamado, à minha vocação, a mim, a Deus e ao próximo. Por quê?
Porque nós somos preparados para viver uma vida dúbia. O mundo de hoje nos prepara para viver uma vida dupla, uma vida dúbia. Eu nem sei porque que Deus está me levando a pregar sobre isso, mas vamos lá. Nós vamos vivendo uma vida dúbia. Por quê? Porque à medida que eu não enfrento a responsabilidade da pequena pedra e finjo que ela não é para mim, eu vou me enfiando em outras coisas que me dão prazer. As pequenas pedras às vezes não são prazerosas. As pequenas pedras que eu preciso ser fiel, as pequenas coisas que eu preciso ser fiel, às vezes não são prazerosas. E se eu não as enfrento, corre o risco. E só fico buscando prazer, eu corro o risco, irmãos, de criar um outro mundo, de criar uma outra vida, de criar uma outra realidade, de criar um coração corrupto. O que é corrupção? É roubar dinheiro público? Não, não tão só isso. Corrupção é desvio do caminho. Às vezes, na nossa vida, nós nos acostumamos a desviar do caminho, para não enfrentar a responsabilidade das pequenas coisas. Ninguém é infiel. Vamos pegar na dimensão do matrimônio. Ninguém cai no adultério sem antes ter caído em muitos pequenos adultérios. Aconteceu nada, isso é mentira, né? Foi sendo construído. Porque existem pequenas pedrinhas. Por exemplo, esconder a verdade do parceiro ou da parceira. Isso vai gerando pequenas traições que lá na frente, por uma pedra que aparece no caminho, caí, uma pedra, aconteceu, né? Mas este acontecimento só aconteceu porque nas pequenas responsabilidades, nos pequenos desafios, não foi vivido com responsabilidade. Vocês estão conseguindo me compreender? Na dimensão vocacional, para nós que somos membros, enfim, corpo da comunidade. Quando eu não sou fiel nas pequenas coisas, se eu não sou fiel na liturgia diária de cada dia, não adianta ficar pedindo o Espírito Santo no dia de uma pregação lá fora, porque ele não vai me dar uma palavra fresca, porque no dia que era para eu comer e me alimentar, eu não quis me alimentar. Eu não quis ouvir a palavra do Senhor naquele dia, achando que eu já sei fazer, eu já sei dizer, eu já sei dar conta, eu sei o que causa efeito nas pessoas, porque na hora que tivermos diante da pessoa, Ele vai tirar a graça. Por quê? Porque não fomos fiéis na pequena coisa, no pequeno momento, nós não fomos fiéis na dimensão do pequeno, e Ele só vai nos deixar ser fiel no grande, se formos fiéis na pequena coisa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: precisa ser fiel nas pequenas coisas. Na dimensão do trabalho também. Eu fico pensando assim, né? A pandemia, é lógico que teve a dimensão da pandemia, né? Que muitas pessoas foram mandadas embora por conta da dimensão financeira. Mas qual foi o critério para mandar as pessoas embora? Dentro de uma empresa existem aqueles que são os fiéis, aqueles que fingem fidelidade, e aqueles que nem ligam para a empresa, só querem o salário no final do mês. E são infiéis. Vive demandando atestado. É atestado para tudo. Aí você entra no Face e você vê o atestado da pessoa. Para que usou o atestado? Na hora em que o empregador vê, quem que ele vai mandar embora primeiro? O infiel. Irmãos, ninguém vai embora da comunidade porque aconteceu um problema, uma tribulação. Não. Vai embora da comunidade porque passou um grande tempo de infidelidade. Ninguém vai embora de um matrimônio porque foi um momento, uma casa. Não, porque viveu um tempo de infidelidade. Ninguém vai embora do trabalho porque aconteceu e teve que mandar embora. Não, porque houve um tempo de infidelidade. Nós precisamos pedir a Deus a graça de voltar à fidelidade nas pequenas coisas. E as pequenas coisas, irmãos, é aquela que ninguém vê.
A pequena coisa é exatamente aquela que ninguém vê. Porque é bom fazer coisa para que os outros venham elogiar. Que beleza, olha lá, muito bom. Mas e aquelas coisas que não tem elogio? E aquelas coisas que não busca olhar das pessoas? E aquelas coisas que não vai ter valorização dos outros, mas que vai formar o meu caráter? É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Eu preciso de um coração que não tenha corrupção. Eu preciso de um coração que não tenha corrupção. Jesus está falando das corrupções que nós vamos vivendo na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa história. Nós fomos preparados pela nossa família para a corrupção. Eu lembro quando era pequeno e a situação lá em casa estava bem difícil e minha mãe fazia bastante crediário, sabe? Comprava aqueles mascatê da rua e teve uma vez específica que não tinha dinheiro para pagar, era bem pequenininho, mas eu lembro dessa cena. Aí o moço bateu lá na porta, disse, socorro, socorro, socorro. Minha mãe estava na cozinha, minha mãe não respondeu nada, eu fui lá e falei, vai lá e diz que a mãe não está, né? Gente, eu fiz isso, por Deus que está no céu. Cheguei na porta e disse assim, moço, minha mãe disse que ela não está aqui. Aí depois eu voltei, o moço foi, riu, foi embora. E eu voltei para dentro, e a mãe me xingou, falou um monte, disse um monte. E aí depois eu disse, mas mãe, a senhora não disse que a gente tem que ser verdadeiro? Nunca mais ela me pediu para fazer isso. Nós precisamos ser formados para a verdade. Nós precisamos ser formados para as pequenas coisas. Porque, irmãos, as grandes coisas, o testemunho, as pregações, os elogios, as coisas altas, elas virão. Sim, elas virão. Mas eu vou me perder quando elas chegarem se eu não tiver sido fiel quando eu for pequeno. Nas pequenas coisas de cada dia. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer se existe em nós corrupção. E qual é o remédio para a corrupção? Pobreza de coração. O único remédio para a corrupção é tornar o nosso coração pobre. E o que é um coração pobre? Um coração pobre é aquele coração que se ancora em Deus, que se coloca em Deus. E porque está em Deus eu posso ter tudo. Eu posso ter tudo, mas eu não vou estar apegado a tudo que tenho. Agora um coração que não é pobre, ele quanto mais tem, mais quer. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Como é que está a sua vida? Você tem sido fiel ou tem sido infiel? Sabe uma das coisas que nos prendem na infidelidade? O medo de perder pessoas, o medo de perder lugar, o medo de perder a autoimagem, a imagem que construí. Acho que eu vou lembrar depois. Como eu não escrevi o roteiro, tá tudo na. O Senhor está fluindo, eu acho que eu vou lembrar. Primeiro, medo de perder pessoas. Primeiro. Eu sou infiel, às vezes, porque eu tenho medo de perder pessoas. Eu vejo algo errado, eu vejo a situação errada, eu concordo em ser conivente com a situação errada, porque eu fico pensando assim, ah, cara, mas aquela pessoa fez muito parte da minha vida. Ela fez. Se ela continuar fazendo, você vai se tornar junto com ela, você vai para o mesmo lugar que ela. Mas hora ou outra, às vezes, nós precisamos abrir as correntes e deixar ir. E eu não posso ser conivente. Você sabe o que é conivente? Eu não sei se é uma linguagem cearense. Você sabe o que é isso, né? De vez em quando entra um negócio assim, aí vem um cearense e aí eu não sei se eu estou falando cearense ou português normal, né? Conivente. Minha mãe fala muito isso, né? Qual é a outra palavra que poderia usar para isso? Como é? Cúmplice. Conivente é isso, cúmplice. Cúmplice na situação. Nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes isso gera infidelidade. A gente pensa que está sendo fiel àquele nosso amigo, mas nós estamos, na verdade, destruindo toda fidelidade. A pessoa ao lugar. Às vezes nós nos tornamos infiéis porque nós estamos presos a lugares que já não são mais para nós. Exemplo: a pessoa casa,
é casado, mas está preso no lugar da infância. Não consegue assumir a dimensão de marido, de esposo, de responsável da casa. Por quê? Porque quer viver como solteiro. Está preso no lugar. Ô, meu bem, se você casou, vai ter que viver como casado. Sai do lugar de solteiro e assume a condição de casado. Mas é saboroso ficar na infidelidade. Porque na infidelidade a gente transfere a responsabilidade para os outros. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Amém. Presos a lugares que já não são mais nossos. Heráclito diz uma coisa. Nossa, lembrei, se foi você me corrige se não foi ele, eu acho que é ele. Diz que a mesma água não passa duas vezes pelo mesmo rio. Nunca. Uma vez passou, já ficou no passado, agora é preciso construir um novo. E por último, preso a pessoas, presos a lugares, a autoimagem. Eu vivi uma situação agora antes de vir para mim, eu vim rezando o caminho todo. E aconteceu uma situação, aconteceu que vai ter um dia específico que eu vou ter missão e eu não vou poder celebrar nessa capela específica. E a coordenadora me chegou e disse assim: padre, o nome do senhor não está na escala, mas é o senhor que vai vir, né? E veio assim, o homem velho: sim, vou. E na mesma hora o Espírito Santo disse: não vou vir. E eu olhei para ela e ela ficou parada, eu fiquei parado e eu brigando dentro de mim dizendo: eu ainda minto. Eu ainda minto por medo de dizer não, por medo da imagem que os outros vão fazer de mim. Quantas vezes ainda a gente fica preso nas mentiras por medo da imagem que os outros terão de nós? Infidelidade. Se sois fiéis no pouco, Deus me confia muito mais. Vamos orar? Abaixa a cabeça um pouco dentro. É no seu lugar. Eu quero te convidar a pedir que o Espírito Santo ele entre, ele mexa profundamente dentro de você. Vai dizendo ao Senhor que ele possa trazer à tona as infidelidades. Vai pedindo ao Senhor que ele possa te ajudar a enfrentar a formação que você teve para ser infiel. Vai pedindo ao Espírito Santo que ele te tire de você a capacidade de fugir dos compromissos para ser fiel, por medo de ser fiel, porque você tem sabor na infidelidade, você se delicia com a infidelidade. Vai falando com o Espírito Santo, vai deixando que o Espírito Santo nesta hora traga revelação ao teu coração, sobretudo dos esquemas de infidelidade dentro da tua consciência, dentro do teu coração, no seu trabalho, na comunidade, na sua vocação. Vai pedindo ao Espírito Santo que ele, como advogado, advogue por ti nesta hora. Advogue por ti, para que o homem velho perca para o homem novo que Deus quer construir a partir desta noite. Espírito Santo, eu te peço nesta hora, vai visitando o coração e a consciência dos teus filhos com contrição, os nossos corações com contrição, nos fazendo vencer o medo de perder pessoas, de perder lugares, de perder a nossa imagem, de enfrentar, Senhor, as situações e nos tornarmos infiéis. Senhor, eu te peço nesta hora, vem com o teu Espírito Santo sobre a nossa história, sobre o nosso interior, sobre os esquemas, Senhor, de infidelidade. Vai, Senhor, gerando agora no coração de toda a igreja e de todos nós que aqui estamos nesta hora, nesta tenda da revelação, na tenda onde o Senhor se manifesta. Vai entrando, Senhor, nos nossos esquemas mentirosos, no nosso coração corrupto, no nosso coração assim
revoltado com as coisas e as maneiras, cheio de direitos. O Senhor me traz esta palavra, um coração cheio de direitos, e porque é cheio de direitos o tempo todo, arruma a estratégia para sair por cima dos outros e das situações. Jesus, nós te pedimos nesta hora, vem de encontro a cada um de nós, vem encontrar conosco nesta noite, vem encontrar com os esquemas que preparamos dentro de nós. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo curando os esquemas, vai curando, Senhor, o nosso caráter, vai curando, Senhor, o caráter dos nossos corações, das nossas consciências, vai curando, Senhor, os nossos pensamentos, afetos, emoções, vai curando, Senhor, os nossos relacionamentos, arrancando de nós toda a corrupção, Senhor, e gerando-nos e formando-nos para a fidelidade, porque o Senhor ontologicamente nos criou para a fidelidade, porque é Deus, Senhor, o Senhor é fiel e recebemos de vós a capacidade de sermos fiéis. Então arranca-nos, Senhor, das infidelidades da vida, das infidelidades do tempo, do espaço, das infidelidades dos relacionamentos. Nós te clamamos nesta hora, Senhor, vem curando a nossa história, vai trazendo revelação aos nossos corações, para nos dar uma nova oportunidade, Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, a pôr a mão sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. E se você já recebeu o dom da oração em línguas, vai orando pela sua mente nesta hora. Vai orando pela sua mente com coragem, com disposição, como alguém que está desejoso a ter um coração como o de Jesus, livre para o amor. Nós oramos, Senhor, por toda a estratégia na mente de cada um dos filhos, de cada um de nós que estamos aqui, pelas vezes, Senhor, que nós fomos construindo estratégias de desobediência, estratégias de corrupção, Senhor. Entra agora, Senhor, em nossas mentalidades, no histórico de nossas memórias. Vai tirando, Senhor, a dimensão do anônimo que existe dentro das nossas cabeças, onde somos um diante das pessoas e outro quando ninguém nos vê. Arranca, Senhor, a dimensão da falta de caráter no anonimato. Vai libertando, Senhor. O Senhor me traz a palavra mentira, e Ele me traz assim esta palavra em alguém que foi aprendendo a dimensão forte de mentir. Você mente compulsivamente, de tal modo que você acredita nas suas mentiras, e elas parecem até belas, bonitas, adornadas, mas são mentiras. E essas mentiras têm te ferido, não têm te permitido ser fiel e, sobretudo, não têm te permitido a mudança. Jesus está dizendo a você: deixa eu tocar no lugar das suas mentiras, para você saber que é você. O teu pai mentia muito, e você sempre teve repulsa disso, e você se tornou parecido agora. E Jesus está te chamando agora para curar a vossa consciência. Vem
recomeçar. Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. Cante isso. Vem, Sara, toca minha vida, toca minha vida e me faz recomeçar. coragem, cante. Vem, Sara, Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. coragem, cante ao Senhor. Vem, 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 Sara, toca minha vida, toca minha vida e me faz recomeçar. Vem, 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 Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. só a igreja, cante. Vem, Vem, Sara, toca minha vida e me faz recomeçar. nós vamos fazer um ato agora. Nós vamos orar um pouco em línguas, porque eu sinto que enquanto nós vamos orando, o Espírito Santo vai costurando os buracos que ele foi com os buracos de nossa consciência, que foram abertos pelas infidelidades. E na medida que você sentir, nós vamos nos levantando, nós vamos depois cantar de novo esta melodia, canto profético. Mas esta medida, a medida da cura que o Senhor deseja fazer em nós. Então oremos, irmãos, oremos mesmo como quem deseja. Oremos com fé, como aquele que deseja ser curado todas as dimensões, curados da educação que recebemos para sermos infiéis, curados da dimensão da gula pelas coisas grandes e da infidelidade nas coisas pequenas. Ore, ore mesmo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, enche a tenda com a glória, para que um novo tempo aconteça na vida dos vossos filhos. E ele vem Sara,
nós, por esta transformação, hoje, por esta cura interior, por esta libertação da nossa mente, Senhor. Santo é o teu nome, bendito é o Senhor. Levante sua mão direita e ao som desta melodia proclamemos o motivo, Senhor, proclamemos o motivo, irmãos, da nossa fé.